Salve, salve Universo Tricolor, salve, salve família Sampaio na veia. Super clássico que hoje, ultimamente, não tem sido mais super clássico, afinal a torcida tá pouca e o Moto não é mais aquele Moto que sofre, dava ao menos um caldozinho, né? Já há muito tempo que o Moto não vem ganhando do Sampaio e tornou-se, mesmo com as palavras de Luiz Daniel, é um clássico, né? Mas super clássico como era, não é mais, até porque não tem mais essa rivalidade toda, né? Porque tá longe de chegar no Sampaio. Mas aí, o último clássico, como eu falei para vocês, o último clássico que nós vamos estar participando aqui presencialmente, aqui no Castelão, já com a viagem para o próximo domingo. E aí, espero nós que possamos sair com a vitória e com a classificação nesse... Olha o trovão, papai! Sinal de chuva, chuva de gols aí que o Sampaio vai fazer nesse time do Moto. E aí, para isso, o Sampaio veio com a seguinte escalação. Veio com o que tem de melhor por enquanto, né? Luiz Daniel no gol, Matheus Ludwig na lateral direita, Alan Godoy e Joécio, a dupla de zaga, Vitinho na lateral esquerda. No meio de campo, Emerson Souza, Nadson e Rafael Vila fazendo a criação. E na frente, Pimentinha, Matheus Martins e Vinícius Alves ficando aí o Rafael Furtado no banco para entrar durante o jogo, né? Vamos ver se hoje ele joga mais do que jogou em termos de minutagem no último jogo que o Sampaio fez e ganhou, né? Até já me esqueci de quem foi, porque com esse trovão agora eu me espantei. E é isso, vamos pro jogo, vamos saber como vai ser esse primeiro tempo e no intervalo a gente volta para contar como é que foi esse primeiro tempo de Sampaio Moto e Sampaio. Rapaz, eu tô aqui na 5 e 6, mas aqui tá estranho essa posição aqui, tá estranho. O último jogo que eu assisti aqui foi Corinthians e Sampaio pela Copa do Brasil, faz tempo. Muito bem, Universo Tricolor, final do primeiro tempo, 0-0. E o que aconteceu? Que assim como no primeiro jogo, o Sampaio foi para cima do Moto e nos 20, 25 minutos só deu Sampaio. O Sampaio por um lado, tanto pela direita como pela esquerda. O Sampaio chegou, teve até uma operação de milagre aí do goleiro do Moto. E aí, se fosse contar realmente, se o ataque do Sampaio não tivesse sido incompetente no caso de marcar os gols, já era para o Sampaio estar ganhando de pelo menos 2-3-0 nesse primeiro tempo. Primeiro tempo que ficou muito corrido, como eu falei, até os 25 minutos, depois o Sampaio tira o pé e aí ficou um jogo mais cadenciado, aonde o Moto começou a querer chegar a partir desse momento dos 30 minutos, aonde conseguiu chegar num vacilo ali do Alan Godoy, mas nada que fosse superado e aí o Sampaio continuou sendo mandante das ações. Primeiro tempo termina 0-0 e a gente continua com as críticas em relação à escalação. Vila não produz no meio, inclusive perdeu um gol inacreditável no Futebol Clube, ele sozinho debaixo da trave praticamente. Matheus Martins perdeu outro gol feito, né? Pimentinha não está tão efetivo como no começo, depois acho que se poupando talvez aí para o segundo tempo, vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo. Mas mais uma vez, Vinícius Alves inoperante, é -1 nesse time do Sampaio. E a teimosia de Felipe Conceição em colocar Nadson no meio de campo, que não consegue produzir o que era para ser feito. Maurício fez um jogaço contra o Cordino, fez 2 gols, assim como o Eloy, e aí ele poderia voltar com Nadson e Eloy nesse segundo tempo, no lugar justamente de Vila e Nadson, né? Bota Maurício e Eloy no lugar de Nadson e Vila, que não consegue produzir. Vila não consegue ser esse camisa 10. E aí o Vinícius Alves também inoperante. Vamos ver se no segundo tempo o Rafael Furtado entra nesse segundo tempo, porque Vinícius Alves realmente não dá. Ele está tão sem confiança que ele nem chegar na área, ele chega. Quem está acompanhando a transmissão, seja pelo YouTube, seja pelo rádio, não consegue escutar sendo chamado o nome dele, porque ele não se apresenta. E quando se apresenta, é facilmente dominado e não leva perigo nenhum. Vamos ver o segundo tempo como é que vai ser e vamos trazer essa vitória. Muito bem, Universo Tricolor, final de jogo. E aí uma bela despedida do Campeonato Maranhense, no meu caso, já que na próxima semana eu estou viajando. Uma bela despedida do Super Clássico, 6ª vitória seguida do Sampaio no Super Clássico. Dessa vez foi só 3-0, porque no primeiro tempo podia ter feito outros gols e aí a goleada poderia ter sido maior. E o Sampaio precisou aí só de 12 minutos do segundo tempo para fazer esses 3-0 e matar o jogo. Vinícius Alves desencantou, fez o primeiro gol, Pimentinha
fez o dele também de pênalti. E como eu falo toda vez, todo Alain é desenrolado. E Alain Godoy fechou a conta fazendo o gol dele também no jogo. Craque do jogo, Pimentinha. Fez o gol, deu passe para dois gols do Sampaio também. Então não tem como. Pimentinha, craque do jogo. Agora fica aí a nossa crítica em relação à teimosia do Vinícius Alves. Do Vinícius Alves não, fica a nossa crítica a Felipe Conceição, que insiste no Vinícius Alves. Embora ele tenha tirado aí o Vinícius Alves, que não agrega, apesar de ter feito o gol, não mudamos a nossa opinião. Continua um atacante sem ser referência, um atacante que mais faz raiva do que gol, né? Então o Rafael Furtado, com certeza, aos poucos vai pegar essa vaga. Não tem condição do Vinícius Alves ser titular. E a outra nossa crítica é em relação a Nadson, que nessa posição que o Felipe Conceição coloca ele, não consegue render. O Maurício está pedindo passagem, fez um belo jogo contra o Cordino e nem jogou o jogo de hoje. Bom também a volta aí do Mauro Silva, que entrou no segundo tempo no lugar do Emerson Souza. E aí o time no segundo tempo fez o placar, continua aí já praticamente classificado, 9 pontos. O grupo B, que é o que a gente está pegando agora, a gente está notando, são times tecnicamente mais fracos do que o próprio grupo A. No grupo A, digamos assim, a gente teve aí um desempenho mais apertado. Contra o IAP foi só 1-0, contra o Chapadinha foi só 2, contra o Pinheiro também tivemos uma certa dificuldade ali, só foi 2-0. E agora no segundo turno, com os times do grupo B, a gente tem deslanchado e feito placares mais elásticos. Aí o São José 5, o Cordino 4, agora novamente o Moto. O Moto é muito frágil. Era para ter pego não só de 3, era para ter pego no mínimo de 5. É muito frágil esse time do Moto, não tem muito o que se fazer e a gente continua com a hegemonia, tanto em número de vitórias no geral, como aí 6 partidas sem perder para o nosso, que diz na cabeça deles, no fantástico mundo de Bob, de Xuxa, seja lá de quem for, que eles são rivais. Não existe rivalidade no Maranhão, só quem manda é o Tubarão. Próximo jogo contra o ABC pela Copa do Nordeste. Vamos virar a chave agora do Campeonato Maranhense. Próximo jogo, quarta-feira, Sampaio já se representa amanhã. Terça-feira já deve até viajar amanhã, não saiu a programação. Já vai para Natal, joga quarta, volta quinta, se apresenta e joga sexta contra o Náutico. Próximo sábado então, quarta contra o ABC, sábado contra o Náutico. E aí a gente se despede também da Copa do Nordeste e se despede aqui de vocês, beleza? Então, chegou até aqui, curte, compartilha e nos segue nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Que despedida foi essa? 3-0 e podia ser mais. Eu sou Alain Jorge e nós somos Sampaio na veia.